tentativas de defender a Trindade baseada na matemática. O trinitário dirá que 1 mais 1 realmente dará 3, e que se cada um é Deus, então teremos 3 deuses. Mas em alguns casos, ele dirá que é o correto para se compreender a Trindade não é somar, mas multiplicar, portanto, ele dirá que a Trindade deve ser vista como 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, e que neste caso, cada número 1 é Deus e sua multiplicação ainda continua sendo um Deus. Aqui temos um erro de raciocínio, já que é sempre o mesmo algarismo que está sendo multiplicado, e neste caso é como se estivéssemos na Trindade, dizendo que o Pai vezes o Pai vezes o Pai é igual ao Pai. Assim, perder-se-ia a tripessoalidade, ficando apenas algo mais parecido a um modalismo ou unicismo. Outros trinitários dirão que para se entender a Trindade é preciso entender que quando se faz a conta 1 mais 1, devemos entender que a natureza do numeral sempre é a mesma, mesmo que se repita 3 vezes. Ela perguntará, quantas vezes você vê o número 1? A pessoa responderá, vejo 3 vezes e o trinitário dirá, mas quantos tipos de algarismos você vê? Pois note que embora você veja 3 vezes, é sempre a mesma imagem ou signo, símbolo. Assim é a Trindade, ele dirá, 3 que são a mesma natureza. O problema desta descrição do trinitário é que nela perdemos a distinção pessoal, pois qual parâmetro ele utiliza para classificar quem é o Pai, quem é o Filho e o Espírito Santo? A própria classificação numérica da Trindade já é considerada uma heresia, pois pressupõe hierarquia. O trinitário desenvolve uma série de sofismas somente para tentar sustentar o insustentável pela lógica, pois para ele, não se pode usar a lógica para entender Deus. Ele afirma com isso que não precisa entender para crer, tem de crer em algo mesmo sem entender. Qual lógica eles usam para afirmar isso? Entenda, o 1 tem o valor de 1, e se houver outro com o mesmo valor, eles somarão 2, e isso em qualquer mundo possível. Não é signo que dá este valor ao algarismo, mas a ideia de distinção que implica em adição. Se eu desenhar um pão e ao lado dele desenhar mais um pão, e perguntar quantos pães eu tenho, ninguém dirá que tenho um pão, mas 2, mesmo que signo ou símbolo do 2 nem esteja ali presente, pois a ideia que é representada pelo signo 2 está presente por causa da distinção. É verdade que a natureza dos 2 pães é a mesma, no entanto, não é sua natureza que está em jogo, e sim se cada um destes é um pão ou se ambos são o mesmo pão. Eles não são o mesmo pão justamente porque há uma distinção. Este é um pão e aquele é outro pão, mesmo que a natureza deles sejam a mesma. Se um pão fosse dividido em 2 pedaços, cada pedaço ainda continuaria sendo pão, mas um dos pedaços não seria considerado um pão, tendo em vista de que ele foi separado ou deriva de um pão. Ele seria um pedaço de um pão, mesmo que fosse pão. Na Trindade, nenhuma das pessoas é parte de Deus, mas cada pessoa é Deus em distinção às outras que também possuem a mesma natureza. Sendo assim, a Trindade forçosamente implica em 3 deuses, pois a ênfase recai não sobre a natureza que eles usufruem e compartilham, mas sobre a distinção pessoal que os coloca como independentes um do outro para serem aquilo que são. Nenhuma das pessoas da Trindade precisa de algo do outro para ser aquilo que é. E o que cada qual é? Um Deus. Alguns dirão que as pessoas da Trindade não são cada uma delas um Deus, mas isso esbarra no problema de que cada pessoa é um indivíduo, e sendo assim, um Deus, já que a sua deidade não dependeria da outra pessoa para estar nela. Ela é um Deus independente das demais pessoas da Trindade. Isso não significa que as pessoas são independentes no sentido de que não cooperam, mas que a independência é um dos atributos de cada pessoa, pois Deus é independente. Observe que se Jesus é o Deus, e ele é um indivíduo, ele não pode ser mais que um Deus. Alguém aqui talvez faça a objeção de que o um Deus refere-se à Trindade. Mas não é disso que estamos falando aqui, estamos destacando a distinção pessoal, e circunscrevendo cada uma das pessoas para análise. Note que se Jesus é o Deus, é ele como pessoa distinta que é o Deus, e esta pessoa distinta não é a outra pessoa distinta, o Pai. O que eles têm em comum é a natureza, mas a natureza sendo compartilhada por ambos, não altera a distinção pessoal e é nesta pessoalidade distinta que a deidade é manifesta em sua plenitude, não parcelada.
A grande dificuldade do Trinitário é em não compreender ou não querer compreender que não se pode chamar Deus de pessoa a menos que se individualize e se esteja a descrever uma das pessoas, mas não a Trindade, pois a Trindade não é pessoa, e nem mesmo Deus é para o Trinitário uma pessoa a menos que, como já disse, ele a particularize, estabelecendo a distinção pessoal. Mas quando ele faz isso, ele está a selecionar uma das pessoas, e quando afirma que esta pessoa é este Deus que ela descreve, ela não pode estar falando das outras, pois a chama de pessoa, e neste momento ele está falando de um Deus, mas não da Trindade, e nem das demais pessoas. Aqui, portanto, fica claro o tripeísmo velado. O Trinitário até poderia falar de as pessoas de Deus, mas ele não faz isso, pois imediatamente Deus aqui perde seu caráter pessoal e se torna um substituto para o termo sociedade ou associação, pois a Trindade não é pessoa. É impossível ao Trinitário orar ou adorar apenas um Deus, e sabe por quê? Porque simplesmente ele não pode adorar algo impessoal, uma sociedade ou associação. Ele precisa adorar uma pessoa, mas a Trindade não é pessoa e nem mesmo uma pessoa. Assim, ele precisa adorar as pessoas. Mas se cada pessoa é Deus, ele adorando ao Pai, está adorando a um Deus que não é o Deus Filho. E perceba que a tentativa de escapar disso afirmando que são mesmo Deus não tem validade, pois o Trinitário não adora aquilo no qual eles são iguais, a saber, a natureza. Trinitários não adoram naturezas, e sim alguém que exibe e manifesta a natureza. O Trinitário adora pessoas, e se adora o Filho, ele adora um Deus que não é o Pai, já que o Filho não é mais que um Deus. Se você perguntar a um Trinitário se Jesus é dois deuses, ele dirá que não. Se perguntar quantos então ele é, ele vai travar, pois quer negar que Jesus seja um Deus. Mas por que deveria fazer isso se para ele Jesus é Deus e não pode ser dois deuses? Isso tudo para fugir das respostas que desmontam sua crença triteísta, já que se admitir que Jesus é um Deus e não dois, ele estará afirmando a realidade que tanto deseja negar, a saber, que a própria deidade das pessoas também é distinta, embora seja a mesma natureza. O Trinitário precisa negar isso para sustentar sua crença heterodoxa, já que implicaria em o Pai ser um Deus, o Filho ser um Deus, e o Espírito Santo ser um Deus, e serem todos distintos um em relação aos outros. Quando aplicamos isso à humanidade, vemos a razoabilidade na exposição, pois embora três pessoas sejam humanas, não são o mesmo humano, pois há distinção pessoal e a humanidade manifesta por meio de cada uma delas, é manifesta distintamente, embora seja a única natureza humana. Não é razoável e nem lógico você afirmar que ama a humanidade e que não ama os humanos. Da mesma forma não tem lógica um Trinitário afirmar que ama Deus sem estar se referindo a uma pessoa, mas qual pessoa já que adora três pessoas? Infelizmente as coisas não vão mudar, pois a maior parte dos Trinitários é leigo na compreensão de sua própria doutrina, e nem sabem o que envolve crer nisso. Se fosse dada a eles uma explicação, muitos deles diriam, jamais acreditei desta forma. Os próprios teólogos trinitários mascaram a realidade através de jogos de palavras, omissões propositais, e os mais perspicazes observam isso. Eles não conseguem ser coerentes em suas exposições sobre a Trindade, pois quanto mais tentam a explicar, mais afirmam seu triteísmo, contradizem a distinção pessoal ou flutuam pró-unicismo. Não existe fuga. Crer na Trindade implica em crer em três deuses, aceitando